Já tinham desconfiado. Agora, o que deixou o rosto dela diferente foi a cirurgia plástica que ela fez. Que a primeira cirurgia plástica... Ó, eu me lembro que quando eu conheci a Ivone, que eu vi a Natasha ela tinha o rosto redondo. Tá entendendo? O rosto dela parecia até com o meu rosto, que as pessoas falaram... Quem presenciou a barriga da minha mãe sendo cortada e eu tirar da barriga da minha mãe, falou que o meu rosto era bem redondinho, assim, com o meu olho bem, tá entendendo? A minha cor era roxinha, da cor de um jambo. Quando o jambo tá maduro, que cai, né? Eu era moreninha, mas... Eu era moreninha, cor de jambo. Depois que eu fui mutilada e preparada, né? E coberta com essa cobertura, que é uma cobertura de carne, que eu sou da cor branca, né? Tá entendendo? Porque a Juscelene não tem nada a ver com o lugar do meu pai e do meu avô. E se a Juscelene também não tem nada a ver com o lugar do meu pai e do meu avô, a Natasha também não tem nada a ver com a Ivone Domingo. Aí teve gente que falou assim. Teve pessoas que fizeram esse comentário. Que só o... Por exemplo, comentaram porque quem viu eu sendo tirada da barriga da minha mãe, só que o meu cabelo não era que nem o cabelo da Natasha, porque o cabelo da Natasha era muito assim, muito, muito mesmo. Aquele cabelo que a Ivone, aqui na cerca de Balaústra, que era dividido o terreno daqui e o terreno então tinha um banco assim, comprido. A Ivone sempre vinha sentar para conversar. E foi ela mesma que falou que tinha deixado... Ela tinha deixado uma filha dela lá para Manaus, tá entendendo? E depois que descobriram qual o motivo. E dizem que essa filha dela, não, tanto a primeira filha dela como a Natasha, não é filha de Antônio nem de João, e nem de Silson. Falaram que a Ivone, ela assediou sexualmente o irmão dela, que era amante dela, que pode ser o pai dessa menina, da primeira filha dela. Isso que as pessoas comentaram. Eu acredito mesmo. Porque eu acredito assim, já mudando o assunto da primeira filha da Ivone e o irmão dela. Eu acredito que seja verdade já essa parte aqui que eu vou falar. Porque o pior erro está aqui atrás da minha casa. Eles não têm nada a ver com o que eles queriam. E o segundo erro é ali onde mora a Juscelene. O primeiro erro, que o pai que ela chama de pai, não é pai dela. Eu não gosto muito assim que fale que a Letícia é um erro, mas ela já se torna um erro, porque ela não é neta do coroa, que a Juscelene chama de pai, entendendo? Também a Letícia não é filha biológica do primeiro pai biológico da Bela Vitória. Mas a Letícia, ela já é praticamente da minha família. Porque se o pai da Letícia é primo de um dos capanga aqui, no qual pode ser parentesco até do pai da Bela Vitória e parentesco do Elvis Antônio Rocha. Então a Letícia já tem, não o sangue de Rocha, que ela não é filha do Elvis Antônio Rocha, mas já tem o sangue da minha família, tá entendendo? Tanto que é que quando a Juscelene veio morar aí, que a Letícia ainda era meninota assim, a Bela Vitória ainda era mais pequena. Até o nariz da Letícia parece um pouco o nariz da Bela Vitória. Assim, o jeito do rosto assim da Letícia, tá entendendo? Até quando a Letícia cortou assim o cabelo dela, que tava mais curto, depois que ela cortou com outro estilo, tá entendendo?
que também o cabelo da Vitória foi que a Laurinda cortou, tá entendendo? Que a Vitória queria. Assim, uma perto da outra eram assim um pouco idênticas assim nas características assim do rosto. Do rosto. Tá entendendo? Então foi uma coisa assim que as pessoas comentaram que sai daqui, gato, de perto de mim. Quem viu eu sendo tirada da barriga da minha mãe, que comentou com outras pessoas, então as pessoas comentaram que foi fácil a Ivone também se unir com quem se uniram para enganar meu pai de sangue entregando a Natasha, porque se eu não tivesse sido mutilada e coberta com essa pele branca, mas eu poderia ser mais morena do que a Natasha, mas eu poderia ter o rosto parecido com o rosto dela, tá entendendo? Aí, só o cabelo que não. E aí, quando ela fez a primeira cirurgia plástica, que a Ivone falou que o Marconi conseguiu até a clínica, o laboratório, sei lá. Quando eu vi a Natasha, ela estava com o rosto parecido demais com o rosto do Elvis Antônio Rocha, mas porque, além de ela estar com os meus documentos, meu DNA, ela também pegou os documentos do Elvis Antônio. Então, por isso que ela enganou ele. Agora, se ele se iludiu com ela, porque ele quis. Aí sempre eu tenho que ajeitar minha calcinha que fica embolando. Tá entendendo? Porque o Clayton ela enganou também. Tá entendendo? Então a Natasha com a Juscelene, elas não têm nada a ver. Nem com o pai do Matheus, nem com o Elvis Antônio Rocha, nem com o pai da Vila Vitória. Elas não têm nada a ver com os pais da minha filha, do meu filho. Tá entendendo? E aí, por ela ser... Mas dizem que o primeiro nome dela é Jussiane, não é Juscelene. Tá entendendo? E aí é um pouco difícil, né? Porque enquanto eles ficam mentindo, dizendo que eu sou filha da baixinha, que é da Francinete Marreiro da Silva, mas da Francinete Marreiro da Silva eu não tenho, absolutamente como filha, eu não tenho nada a ver. Tá entendendo? As minhas características é mais assim, até da minha família branca, tá entendendo? Por parte de pai. Mas também tem minha família branca, misturado no meio da família da minha mãe e gente da família da minha mãe misturado no meio da minha família branca. Que no qual eu passo a ser aquele S verde de salada de fruta, tá entendendo? E as pessoas falaram que a Natasha na minha frente é uma merda. E a Juscelene, então, é outra merda. Porque por causa delas duas, que o pai do Benjamin se lascou de vez. Agora não adianta ele falar, porque era elas que forçavam eu fazer o que eu fazia com a Andréia, tá entendendo? Mas ele tinha que ser forte. Porque quem estava aqui embaixo do mesmo teto que eu, era ele, né? Tá entendendo? Tá entendendo? Porque aí, é tipo assim, a Sara Jane não tinha nada a ver quando colocaram a Sara Jane na falsa armadilha, tá entendendo? Pra morrer também vítima de falsas armações. Assim que nem meu filho tudinho morrer, assim que já morreu muita gente da minha família. E o plano seria acabar com a minha família mesmo, meu pessoal. Porque a Natasha com a Juscelene unida,
as outras se uniram também. Por causa da Ivone, as outras se uniram também, entendendo? As outras raparigas. Tá entendendo? Aí essa que é a verdade. E seria impossível se não houvesse uma investigação sigilosa em segredo das pessoas responsáveis em mandar investigar. Era impossível descobrir a verdade, porque as falsas denúncias que fizeram, sabe, iam enganando até quem trabalha dentro do próprio poder de Rondônia que não estava envolvido, iam enganando de uma forma assim que as provas que iam entregando lá seriam provas que eu nunca iria escapar se no caso eu não fosse inocente, tá entendendo? Se no caso eu não fosse vítima, tá entendendo? E a minha filha e os meus filhos assim, foi feito o possível e o impossível para salvar a vida da minha filha e do meu filho, tá entendendo? Porque também seria impossível meu filho se salvar, assim que nem muita gente da minha família, meu pessoal já foram mortos, e as outras pessoas que ainda estão vivas iam morrer, tá entendendo? Entendeu? Esse negócio de dizer, porque ligaram o computador da Natasha com o computador do Elvis Antônio Rocha, que no qual a Andréia é vítima da Natasha com o Elvis Antônio Rocha. Porque ligaram o computador do pai da Vla Vitória no computador da Sara Jane, que a Andréia é vítima da própria filha dela e do pai da Vla Vitória. Não, as coisas não é bem assim, não. Não. As duas envolvidas é a Natasha com a Juscelene mesmo. E a Ivone com as outras raparigas. E o Domingo por ter olho gordo, tá entendendo? Presta atenção. Que a Zélia, que não era nem pra estar morando aqui na casa da Florinda, é outra desgraça também. Tá entendendo? Então não adianta eles aqui continuar usando o tal truque, junto com os truques, a ilusão, as falsas informações, as péssimas, imundas montagem que na cabeça deles é montagem que vai dar certo, e na verdade é tudo falsas montagens. Jamais haveria sobrevivente em cima dessa terra por causa do falso filme, os 3 falsos jogos, a ilusão e essa covardia desse pessoal aqui. Quer dizer, o tanto de gente que já morreu da minha família, do meu pessoal, eu iria ser morta com os meus filhos, não sobreviveria nenhuma pessoa da minha família, do meu pessoal, todos nós íamos ser mortos, porque essa família que está por acerto de conta, na cabeça principalmente desses homens, pensavam que a Natasha era rica com a Juscelene e as cafetinas. Então é por isso que a Natasha com a Ivone no domingo, na hora da ceia de conta, eles não têm família para ajudar a salvar a vida deles. E quando as pessoas falaram assim que aqui nessa área a Juscelene também não tem ninguém da família dela aqui para ajudar, então tá na mesma situação da Ivone e da Natasha do domingo, não é verdade? E aí o pai do Benjamin, a única que podia salvar a vida dele é quem é rico e limpo. Tá entendendo? Porque a situação do pai da Vitória é complicada, mas não é tão complicado tanto quanto a situação do pai do Benjamin, tá entendendo? Não, vocês podem pegar a merda de galinha preta, fazer as macumbas que vocês fizeram, até os demônios desmancham. Até os demônios desmancham. E não adianta vocês continuar usando esse livro aí, ó, de bruxaria, que vocês perderam tempo.
na hora que jogar todo o trabalho de macumba e de bruxaria que vocês fizeram pra mim, pra minha filha e meu filho, e pras pessoas da minha família, meu pessoal, e os quais vocês ainda não fizeram os tal despache, abrindo a falsa sessão de vocês, na hora que despejar, essas pessoas também estavam sendo atingidas. E na hora que despejarem, tipo assim, o feitiço virou contra as feiticeiras e os feiticeiros, vocês vão ver o que é bom pra tosse. Porque a carne de vocês vai poder ser e cair. Entendeu? Porque a Sarajane, não, o Fernando já era vítima da Natasha com a Juscelene também, tá entendendo? Mas, e deles aqui. Só que depois, quando a Sarajane conheceu o Fernando, que a Sarajane engravidou, a Sarajane também já passou a ser vítima, não só da Natasha, como da Juscelene. Porque desde quando eu vim morar com o pai do Matheus, que a Natasha teve inveja da Sara, porque ela achou que a Sara era mais bonita do que ela, a Sara podia ser escolhida e ela não. A Laurinda era mais bonita do que ela, a Laurinda podia ser escolhida e ela não. E as outras aqui foram no mesmo embalo. Mas a Laurinda e a Sarajane não tinha por que ser escolhida, porque a escolhida foi eu. Então não tinha que envolver minhas duas filhas. Tá entendendo? Tá entendendo? Agora querem jogar a culpa tudo pra... Complicaram tanto a minha filha e meus filhos, mas complicaram, muito complicado, tá entendendo? E o Elvis Antônio Rocha, e o pai da Bela Vitória, vocês têm é que aprender a criar vergonha na cara de vocês e ver as coisas certas. E desde quando a Natasha com a Juscelene tiveram alguma coisa dentro do futuro que eu abri para oferecer para vocês? Assim como o que elas tinham com as outras raparigas para oferecer até pro pai do Matheus, o pai do Benjamin, oferecer para minha filha e meus filhos, oferecer para minha família, minha rede, meu pessoal, o que elas têm dentro do futuro que eu abri de valor? Só os buracos embaixo das pernas? Isso aí qualquer ânus e vagina e pênis, mano, do sexo masculino e feminino, todos têm. Agora que nem... Ontem eu ouvi uma safada dessa tá falando. Tipo assim, ela ainda não tinha chegado onde ela queria. Da fim de mim, dos meus filhos e da minha família, por causa da morte não sei de quem. Teve gente que falou assim, mas foi tu mesmo que matou. Tu mesmo matou. Aí tu quer usar esse próprio crime que tu cometeu, esse assassinato que tu cometeu, tu quer usar como desculpa para tu conseguir o que tu quer? É impossível. Porque essa daí, mano, já era pra ter, já era pra cabeça dela já ter espocado, com os miolos pra todo lado. E o pescoço ainda cortado, mesmo que foi só com um pedaço aqui da cabeça. E o pescoço cortado, então era pra estar lá na cadeia. Agora a pergunta desse irmão da Ivone, se ele sabe que a primeira filha da Ivone pode ser filha dele. Que falaram que o irmão dela se tornou amante dela também. Porque depois que ela deixou o pai do Diego, ela teve 17 amantes com o pai do Benjamin. E esses 17 amantes, se no caso tivessem vivos e tivesse esposa, filhos, é claro que ela ia matar todas as companheiras esposas do 17 amantes dela, porque é claro, ela ia dizer que esses 17 amantes estavam devendo para ela, entendendo? Por ter transado com ela. E aí o direito das esposas e que quando os pais morressem iam herdar esse direito, que no qual também já seria um direito dos filhos, até dos próprios amantes da Ivone também. E os filhos têm direito, e essas mulheres, essas companheiras deles, ia morrer tudinho. Pra eles aqui atrás meterem a mão. É por isso que falaram
dessa que tá vindo, a Natasha com a Ivone não escapa. Talvez, até antes, a Natasha vai ser morta e a própria Ivone, até mesmo pelas próprias mulheres e companheiras desses amantes dela. Tá entendendo? Porque ela tava pensando que era, pelo pai do Benjamin estar aqui dentro, eu poderia ser companheira, ou ela queria que eu fosse até amante, sei lá, do pai do Benjamin. Ela pensou que era fácil dar fim de mim. Não é verdade? Mas é positivo. Hã? Tá entendendo? E o Elvis Antônio Rocha, através da Natasha, não tem direito não. Eu não. O pai da Vitória, através da Natasha e da Juscelene, também tem direito não, porque não tem nada a ver com a Sara Jane. Fizeram já isso com a Sara depois. Tá entendendo? Foram fazendo isso com a minha filha e meu filho pra complicar mesmo, pra jogando a culpa em cima da minha filha e do meu filho, como se os meus filhos fossem aqueles filhos ruins, filhos ingratos. Filhos que não valorizaram a mãe que tinha, até mesmo pelo sofrimento que eu passei, entendendo? Para que eles continuassem vivos e não terem morrido de fome. E eu não sou a única mãe. Quantas mães não foram vítimas que muitas estão até mortas para acusar para eles aqui acusar os filhos de ter matado as mães para ir logo recebendo? E além de elas irem aqui metendo a mão nesses direitos que seriam dos filhos, os filhos nem passavam a receber porque aqui mesmo eles mandavam matar os filhos, entendendo? Aí diziam não, porque filho de fulano e de ciclano foi morto porque matou a mãe, matou o pai. Foi preso porque matou a mãe, matou o pai. Tá entendendo? É por isso que estavam falando que essa daí que chama pesquisa de Jô, ou Ju, mas é mais ou menos assim. Ela nunca foi filha desse homem. Falaram que a filha desse homem sou eu, tá entendendo? Que no qual era pra mim ter me casado com o Antônio. E ela não tem nada a ver com o pai da Bela Vitória nem com o Antônio. Agora a Ivone quer que a primeira filha dela, eu acho que ela quer que a primeira filha dela seja a filha. Ela quer enganar que é filha do pai do demônio. Ela quer dizer que é filha do Antônio, é filha do João. Ela queria que a Natasha fosse filha do Cilso. Dá licença, mano. Tá entendendo? Colocaram até uma falsa filmadora na Natasha pra dizer que a Natasha era do Cilso. Mas quem tá com a verdadeira filmadora sou eu. Então quem tem a ver com o Cilso é eu. Se, se eu sou a cabeça e a chave e a estrela de ouro do João, então não existe outra Andréia que seja a cabeça e chave e estrela de ouro do João. Se eu sou cabeça e chave e estrela de prata do Antônio, não existe outra Andréia. Então só existe uma Andréia que é cabeça do João, barriga de aluguel e parideira, chave de ouro, estrela de ouro, aliança de ouro.